Começa agora mais um programa na livraria e o nosso convidado de hoje é Moacir Teixeira Pita. Ele é locutor e apresentador do programa Cocoricó, na rádio Itaipu FM. E na sequência, como sempre, mais um momento com o nosso sommelier, Luiz Escolto. E como sempre, vou indicar um livro do nosso sebo cultural. Mas antes, vocês também terão a indicação de Aline Cravo, aonde ela aponta o sucesso dos livros indicados pela revista Milani Store e também os mais vendidos aqui nas lojas Milani. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Moacir Teixeira Pita, locutor da rádio Itaipu FM da nossa cidade. Que prazer ter você aqui no nosso programa, Pita. O prazer é todo meu, Mário Milani. Não é sempre que a gente é convidado, né, para aparecer na televisão. O radialista é aquele papagaio de gaiola, só fica engaiolado, né? E aparecer na televisão sempre é bom. Eu agradeço o seu convite, ainda mais na TV universitária, né? Pita, o rádio sempre foi um poder de comunicação muito importante para todas as cidades. Eu percebo que o seu programa, ele é um massacre de audiência. O que atribui tanta audiência assim? Em primeiro lugar, a audiência a gente mede através do próprio veículo, que tem qualidade, né? É o caso da Rádio Itaipu, da Rádio Clube de Marília, são duas emissoras, principalmente a Rádio Clube de Marília, AM, que foi uma das pioneiras aqui no interior do estado de São Paulo, tem muita credibilidade e tem bastante tradição. Primeiro o veículo, depois vem o comunicador, e o horário, né? Porque o horário da manhã é o horário de maior audiência em todas as emissoras, não só na nossa. Todas as emissoras de rádio, a maior audiência é na parte da manhã, que aí você vai alcançar aí os pais que estão levando as crianças para a escola, os trabalhadores, os próprios industriais, né? Os industriários que acordam cedo para o trabalho e que ouvem o rádio na parte da manhã. Eu acredito que a audiência é em função mais disso, né? Da parte da manhã, que tem mais ouvintes. Foi bom você falar de AM e, pelo que nós sabemos, existe uma fusão, né, a Rádio Itaipu FM e AM. Explica para nós qual a diferença, Pita. É o seguinte, hoje, por exemplo, as emissoras AM e FM, sabe que a AM é uma emissora mais popular, né? Eu tenho muitos amigos aqui de Marília que falam, eu sou AMeiro juramentado, só ouve AM, né? E tem outros que só gostam da FM, mas a maioria é AM. E em função disso é que nós fizemos uma fusão aí, né? Misturamos a AM com o FM para o programa Cocoricó, que vai das 5 da manhã até as 7. E hoje nós temos um jornal falado, muito bem conduzido, lá pelo Walter Garcia, pela Lucinha Lins, que é a nossa chefe desse setor, né? E tem uma série de colaboradores, lá Peruta Júnior, tem a Cassiane Chagas. Então nós temos os bons locutores e repórteres da própria Rádio Clube de Marília que fazem parte do jornal da Rádio Itaipu. Então o Cocoricó hoje é das 5 até as 7, mas eu acho que continua mantendo aquela audiência, né? Até às 7 na AM? Na AM, até às 7 na AM e FM. Agora até a FM também, porque antes era até às 8 horas, né? Antes era até às 8 horas. Então agora tem um jornal. Agora tem um jornal das 7 às 8, o jornal foi criado pela dona Maria Candelária, né? Para atender também alguns pedidos. Muita gente pedia um jornal ali que não se envolvesse tanto em política, daquela coisa toda, né? E nós estamos fazendo um jornal.
não na base de tanta seriedade assim, né? Porque sério todo mundo faz jornal, então ali a gente já parte mais para a gozação, né? E a Lucinha Lins faz parte desse grupo. Ela, a Lucinha Lins é a principal, né? A principal repórter lá é a Lucinha Lins. Eu acho muito importante quando você tem essa participação da Lucinha Lins no seu programa, e é bem cedo, é antes das 6 horas, né? E sempre com uma informação, hora política, hora de acontecimentos da cidade, e ela com aquela voz que Deus presenteou ela, nesse horário, é praticamente um presente para os ouvintes do rádio. Primeiro, pela qualidade da informação. E depois, a voz da Lucinha Lins, pessoa que eu tenho um carinho muito grande pela profissional que é e pela pessoa que é. Mas, fala para nós de algumas curiosidades que o rádio tem. Eu percebo que o comunicador, ele tem uma dedicação tão grande pela profissão que é comum você ver, tanto na televisão como no rádio, essa dedicação é notório. Veja bem, nós podemos lembrar do Walter Saia, que nos deixou há pouco tempo, a vida inteira no rádio. O Wilson Matos, eu conheço o Wilson Matos desde criança, a dedicação que ele tem no rádio e na TV. Você também essa paixão. De onde vem tanta vontade de fazer rádio? Eu acho que isso aí começou quando a gente era jovem mesmo, quase criança, né? E ouvia o rádio. Era difícil ouvir rádio naquele tempo, viu, Marmilano? No meu tempo era difícil, né? No quarteirão você encontrava 2 ou 3 que tinham rádio. Mas a gente ouvia falar do Wilson Matos. Quando eu entrei no rádio, o Wilson Matos já era velho de rádio. O Walter Saia também já era velho de rádio. Entendeu? Aí eu entrei em 1961. O Wilson Matos já tinha trabalhado há muito tempo. Então eu trabalhei com o Wilson Matos, trabalhei com o Walter Saia, o nosso saudoso Walter Saia, o Inho Constâncio, que era a maior audiência sertaneja da região. O Inho Constâncio, olha, era de suma importância para o rádio do interior, era o Inho Constâncio. Naquele tempo dos recadinhos, aquela coisa toda, não tinha celular, não é todo mundo que tinha telefone, então os recados principalmente para o pessoal da zona rural, era dado através do rádio. A comunicação era feita pelo Inho Constâncio, que era a maior, vou te contar, a maior autoridade em rádio sertanejo era o Inho Constâncio naquela época. Então eu trabalhei com o Inho Constâncio, você não perguntou, né? Trabalhei com um dos grandes radialistas e publicitário, foi o Geraldo Tassinari, que deixou a Rádio Clube de Marília, foi para São Paulo, onde abriu uma empresa de publicidade, né? Uma grande empresa de publicidade. Você quer saber com quem trabalhei mais, né? Exatamente, e parece que teve vários que fizeram um nome em São Paulo, no esporte, não é isso? São todas essas pessoas que começaram com você. O Dirceu Maravilha, não é? O Éder Luiz, são hoje profissionais do rádio de São Paulo, né? Eu comecei a trabalhar no rádio, no esporte com o Dirceu Maravilha. Dirceu Maravilha. Eu nunca fui muito de mexer com esporte. Primeiro trabalhei de esporte, trabalhei de plantão esportivo muitos anos, mas confesso que eu não entendo nada de futebol. Nada. Tanto que eu não posso nem trocar ideia, porque eu sei quem é o goleiro, porque está ali no meio daquele 3 paus, né? O resto eu não sei a posição de ninguém. Mas eu fui plantão esportivo muitos anos, como disse o Maravilha. Mas como naquele tempo a gente ouvia o rádio para prestar informação, hoje não, né? Hoje você acessa ali o futebol interior, a Gazeta Esportiva, você acessou ali, os gols acontecem lá no fim do mundo, você já tem ali na hora, não precisa ficar mais com aquele rádio no ouvido. Antigamente a gente usava 2, 3 rádios. Era uma chiadeira danada. Mas a gente, só para conseguir os resultados, os gols, né? Hoje não, hoje está uma facilidade, mano. Está uma facilidade. Então eu trabalhei, o próprio Osmar Santos, o pai da matéria, trabalhou com a gente na Rádio Clube, mas ele não fazia esporte, né, na Rádio Clube. O negócio dele era esporte. Então ele trabalhou pouco tempo, quase 1 ano na Rádio Clube, e depois teve uma oportunidade para ele lá na Rádio Verinha. Foi aí que ele partiu para o esporte na Rádio Verinha, depois para a Rádio Seu, aquela coisa toda. Mas com a gente ali na Rádio Clube ele fazia programa musical, né? E se virou essa celebridade. Isso tornou o maior locutor esportivo do Brasil, né? Ao lado dos irmãos dele, né?
Você falou de uma pessoa aí que eu tenho boas lembranças, que é o Nhô Constâncio. Nhô Constâncio. O Nhô Constâncio e também o José Marques Beato. O Beato. Porque o meu pai trabalhava na Antártica. O pai trabalhou 11 anos na Antártica. Eu morava na São Miguel. Eu sempre fui muito ligado à comunicação, desde criança. E eu frequentava o programa do José Marques Beato, que era de manhã, programa de auditório. Tinha programa de auditório. E o Nhô Constâncio tinha um programa à tarde, de auditório também. Como você disse, o Nhô Constâncio tinha essa facilidade de encantar a área rural. Ele era o campeão, né, do sertanejo, que na época o movimento era muito grande em termos de pessoas da área rural fazendo compras na cidade. Eles aproveitavam para assistir o programa ao vivo do Nhô Constâncio. Então você veja bem, o rádio, com essa modernidade toda, a impressão que a gente tem que vai perder um pouco de audiência. Mas pelo contrário, né, Pita? Existe aí um crescimento constante. Como está a modernização do rádio? Hoje o rádio tem melhor qualidade de som, né? Hoje os transmissores foram trocados, tem maior propagação, não é? Então hoje tem mais qualidade, e pela mais qualidade que a gente tem, então a audiência a gente vem conservando. Perde um pouquinho, é verdade, né? Perde um pouquinho durante o dia, com os programas de televisão, os próprios informativos, os jornais da televisão. É lógico que a gente tem que dividir, né? Não é como antigamente, que era só a gente. Antigamente a rádio era 100% de audiência, não tinha televisão, não tinha sinal nenhum aqui, né? Daí eu alcancei esse bom tempo de só rádios. E aquele tempo, quando eu entrei no rádio, só tinha a Rádio Clube de Marília, aqui, e a Rádio Verinha, que era a Rádio Clube de Veracruz, lá em Veracruz, mas era muito fraquinha. Então a gente dominava a audiência total. Ontem, ainda conversando com o doutor Doreto Campanari, ex-deputado federal e estadual, o Doreto falou: rapaz, o Nhô Constâncio, voltando ao Nhô Constâncio, ele era tão famoso, que eu perdi um comício lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu anunciei um comício em Santa Cruz do Rio Pardo e, na hora do comício, o Nhô Constâncio, com a sua caravana, estava fazendo um show, né, em praça pública no outro lado da cidade. Falou: adivinha o que deu? Foi todo mundo para assistir o show e nos deixou falando sozinho. Você vê como é que é? De Santa Cruz do Rio Pardo. Você vê, ele dominava a região. Dominava. Porque existia o circo, né, que ele participava também, e existiam os shows dele na região. E eu lembro bem, eu morei 4 anos na Fazenda do Estado. Foi um presente de Deus, foi uma faculdade socioambiental na minha vida. Aos 18 anos eu fui embora para São Paulo. E nessa época, o Nhô Constâncio levava os artistas para a Fazenda do Estado, que lá tinha aquele salão social que era muito grande. A Fazenda do Estado foi aquela reforma agrária que no começo deu certo. Então eu lembro muito bem dos shows do Nhô Constâncio lá na Fazenda do Estado e região. Mas vocês, os comunicadores da época, jovens, eu lembro bem, estava indo para minha casa e você anunciou o show do Chitãozinho Chororó, você estava entrevistando o Chitãozinho Chororó. Você vê o poder do rádio. Eu não ia no show, mas vendo você batendo papo, que o sucesso na época era o Fio de Cabelo, que eles estavam lançando, e lotou o Iara. E eu fui em razão do rádio, a comunicação. Então, você veja bem que continua até hoje esse poder de comunicação, não é, Pita? É verdade. Antigamente, há 20 anos, 25 anos atrás, a gente fazia muito show através do rádio. A Rádio Clube de Marília era pioneira em shows aqui. Havia até uma disputa em quem fazia mais show, eu ou o Beato. Eu lembro bem. Era uma semana ele. Então nós trouxemos aqui muitos artistas, né? Do sertanejo, inclusive artistas mexicanos, artistas paraguaios, né? Até a orquestra Cassino de Sevilha tocou no auditório da Rádio Clube de Marília, né? A Lírio Panicali já tocou naquele piano velho, Schwarzman, da Rádio Clube, tinha um piano lá, entendeu? E trouxemos e nessas atrações todas, fiz muita entrevista com o Chitãozinho Chororó, com o Joaquim Manuel,
Olha, aquelas duplas daquela época toda passaram por aqui, por Marília. E a gente tinha que fazer a entrevistinha, aquele bate-papo ali, né? E aproveitava também para fazer o show, para faturar mais alguns, se bem que era pouco, né? Se bem que era pouco. Os artistas eram baratinhos naquele tempo, mas também se faturava muito pouco em cima deles. Hoje não. O artista é caro e conforme o show, conforme quem organiza o show, fatura muito dinheiro, né? Mas o artista é caro, é caríssimo. Antigamente era barato. E fazia até na base do rachadinho. O cara queria tocar, queria fazer um show em Marília, vamos fazer rachadinho, 50% para nós, 50% para você. Então foi aí que dava para ganhar alguma graninha extra, né? Hoje porque eram poucos as atividades, né? Na época de lazer. Então, eu lembro bem que o Cine Marília, ele comportava, o espaço era grande, tinha até a galeria e o palco era muito bonito. Eu lembro uma vez do show do Tunico Tinoco, que parece que eles tiveram que fazer até 2 sessões num show, que era o lançamento de uma LP, e na época das festas juninas eles tinham, né, essa facilidade de encantar o povo da área rural, e o Cine Marília, eu assisti esse show, estava lotado. Mas, ô Pita, o sonho de todo cantor, compositor, dos produtores, né, é ouvir a sua música no rádio. Eu, graças a, não sei se é amizade, o que é esse carinho que eu tenho por vocês, e vocês também têm pelo nosso trabalho, eu tenho esse prazer de ouvir as nossas composições no rádio. E realmente é uma alegria. Só que nós não vivemos disso. Certo. Só que o cantor que vive disso, e ele não ouve a música dele no rádio, em razão de uma série de exigências que existem, né? Conta qual que é como se chega numa rádio, por exemplo, para fazer o lançamento de um CD de um artista novo. Bom, os artistas novos, hoje em dia, inclusive como na televisão, tem que pagar. Tem que pagar jeito, alguma coisa para poder tocar a música, né? E geralmente, quando tem o agente dele, o divulgador, ele chega lá e fala, a música de trabalho é esta aqui. E eu vou ouvir primeiro para ver se essa música é boa, senão não toco. Eu faço o lançamento lá para o quintal. Né? Você tem esse critério, né? E a maioria das músicas que eles querem trabalhar em cima, não é música boa, entendeu? Não é música boa. Tem música boa no CD, tem muita música boa no CD, mas eles escolhem uma, parece que eles gostam daquela e querem que toque aquela. E às vezes não é essa. E não é, na maior parte não é. Né? Inclusive esses sertanejos universitários, que hoje é a maioria deles, né? A maioria das duplas universitários, esses aí para tocar tem que pagar mesmo, principalmente no meu horário, porque cedo eu gosto de tocar modão, entendeu? Tenho uns novos cantores, né, que eu destaquei aqui, né, que você pode tocar, César Menotti, Fabiano, né, Vitor e Léo, João Neto e Frederico, esses podem tocar em qualquer horário. João Carreiro e Capataz. João Carreiro e Capataz, muito bom. Uma dupla universitária, mas ele se preocupa com a qualidade das canções. Né? É verdade. Então esses aí já é mais fácil. Não, mas pagam também. Esse não precisa nem pagar, quem toca. Vai cobrar para tocar uma música do Chitãozinho Chororó. Não tem como. Não tem jeito. Esse já é sucesso, é necessidade. Sucesso. Mas os novos, infelizmente, tem que batalhar e tem que pagar. E você sabe, não é só na nossa emissora, em todas elas. E esse prazer, de onde vem essa energia, Pita, tantos anos fazendo esse programa? Bom, primeiro porque não se sabe fazer outra coisa, não. Eu lembro dos bons tempos meu de jovem, quando eu trabalhava na Tilibra, mudei para a fazenda São José, puxar um cabo de Guatambu ali, trabalhando no café, não era fácil não. Aí fui procurando até entrosar numa coisa mais fácil, mais leve, né? E achei que era moleza e fiquei até hoje, não sei se de agrado do público ouvinte, mas estou lá. Agradecendo, lógico, o Wilson Matos, que foi o cidadão que me fez o convite primeiro, para trabalhar na Rádio Clube de Marília. Eu falava só a hora certa para ele, fazia o programa inteirinho. Que horas são, Peter? Eu falava 7h15.
Você só falava isso, até o dia que o senhor Otávio Linhares chegou, põe esse cara para fazer um programa. A voz dele é boa. Aí, então entrei, graças ao Wilson Matos, ao Otávio Linhares, né, ao José Marcos Beato, que deu uma força total, né, a dona Candelária hoje dando uma força, me aguentando até hoje, que aguentar um locutor, um comunicador, um radialista, um empregado como eu, é difícil, viu? Mas ela aguenta. Talento tem esse direito, né, Pita? Será? Tem, pode, eu sou testemunha disso. Mas, Pita, olha, foi um prazer imenso conversar com você. Você vir até a nossa loja, porque existe uma curiosidade. Quem é essa voz bonita do rádio? Chamado Moacir Teixeira Pita. Falei, um dia eu vou entrevistar vocês vão ter o prazer de ver essa pessoa profissional, cheia de amigos, educadíssima e de uma voz maravilhosa. Muito obrigado, Marinana. Agradeço, mas não sei se eu sou portador de todas essas qualidades, né? Inclusive a voz, você vê que tem água aqui, ó. Muito obrigado. Obrigado a você. Conversamos com Moacir Teixeira Pita, locutor da Rádio Clube FM Itaipu. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre este universo do vinho. Dentro da ideia de iniciar na harmonização comida e vinho, eu anotei e, dentre essas notas, eu fiz alguns apontamentos que eu queria ter apenas um instante da tua atenção, de tal maneira que você consiga acessar isto no teu cotidiano e consiga decidir sobre o consumo do vinho. Eu começo dizendo o seguinte, né, que nesse processo de harmonização a gente tem que pensar alguns fatores antes de chegar lá no vinho. Na verdade, funciona assim. Você vai olhar para o menu ou a ocasião em que ele apetece. Se esse menu for um pouco mais variado, o cardápio, né? Eu diria assim, quanto maior esta variação, menos específico será a necessidade de ter mais de um vinho para consumir, por exemplo, né? Com isto já estou te dizendo que a gente pode fazer uma simples refeição tomando apenas um vinho. Mas você pode também ter serviços dentro dessa refeição e para cada serviço um determinado tipo de vinho. Com isso aparece a primeira pergunta: quantos pratos serão servidos? E já vem a outra questão na sequência, que é: o mesmo vinho vai acompanhar todos os pratos? E aí nós temos duas saídas. Primeira saída: se você responder que sim, né? Nós estamos atrás aí de uma bebida que, de uma certa maneira, com relativa facilidade. Um vinho de um corpo médio, um vinho mais jovem, né? Nada de um estilo muito extremo, algo mais básico, pode-se dizer assim. Um vinho rosé, por exemplo, pode ser uma boa oportunidade. E aí você pode ter variações que vão do vinho tinto, seco, um vinho ainda leve, jovem, né? Especialmente se você tem como início do cardápio uma salada de folhas, por exemplo, e a trajetória até chegar no prato principal, que vamos pensar aqui poderia ser um filé, né? Você teria aí um vinho tinto leve como uma excelente opção. Mas você pode me perguntar, mas se a minha opção for ter como prato principal o peixe, né? Aí nós vamos pensar num vinho branco rico, mas também leve, né? Que vai trazer aí uma experiência marcante, uma experiência um pouco diferente em relação à do vinho tinto, né? A gente poderia dizer que esse estilo é de um vinho mais versátil, né? Mais alegre, mais descontraído, né? Agora, se você responder não,
Eu não quero um mesmo vinho para acompanhar o menu inteiro. Eu quero um vinho para cada serviço do menu. Isso é possível? Claro que é possível, né? Nós diríamos o seguinte, que você vai ter que observar algumas características específicas que podem estar dialogando com os pratos, né? Vamos pensar em algo simples. Entrada, prato principal, sobremesa. Eu te diria em poucas palavras o seguinte. Na entrada você pode buscar um vinho branco, apenas de uma uva Chardonnay, por exemplo, né? Se você não quiser ir para a linha do espumante, né? Num prato principal, vamos pensar um tinto do teu agrado, que pode ser aí um Malbec, que pode ser um Cabernet Sauvignon. E para a sobremesa, normalmente vamos sugerir um espumante moscatel, né? Produto doce acompanha o espumante adocicado também. Neste momento é o recado que eu tenho para te dar com relação a como se iniciar na harmonização. Muito obrigado e até o próximo encontro. Olá, eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados da nossa loja. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é o da Isabela Freitas, Não Se Apega Não, que é aquele livro que fala sobre relacionamentos. Eu devo continuar num relacionamento que não está me fazendo muito bem ou eu devo ficar sozinha? Para você que se interessa sobre isso, é muito legal. Fala sempre como se colocar na frente e não deixar se abater. O próximo já é um pouquinho diferente. É o Receitas de Hambúrgueres. Você gosta de cozinhar? Você gosta de hambúrgueres? Então esse é o livro para você. Tem receitas muito legais, super gostosas e o livro é muito ilustrado. Vale a pena conferir. E agora eu quero falar de um livro infantil. Sonho de uma Noite de Verão, aquele mesmo do Shakespeare, só que para crianças, com os personagens da Turma da Mônica. O livro é lindo, ilustrado, a história foi muito bem adaptada pelo Maurício de Souza. Tá muito bacana, vale super a pena conferir. E entrando nessa onda agora de super-heróis, a minha indicação é Os Vingadores e a Filosofia. O que será que aconteceria se os heróis fossem realmente do nosso mundo? É isso que esse livro vai avaliar. Vai avaliar as guerras, os poderes, tudo do ponto de vista de filósofos. Super bacana, vale muito a pena conferir. E falando em filosofia, eu não poderia deixar de citar O Dia do Coringa, que é do Justin Gardner, aquele autor mesmo do Mundo de Sofia. O livro é incrível, lindo, a história é muito envolvente. É um pai e o seu filho procurando a mãe. E nessa procura eles acabam achando um livrinho. E esse livrinho é um portal para um mundo incrível, imaginário, de várias histórias. O Dia do Coringa. Se você gostou do Mundo de Sofia, leia também, é muito bacana. Mais um momento com o nosso sommelier. Suas indicações, os seus conselhos, as suas fórmulas de como degustar um bom vinho. E o nosso entrevistado de hoje, Moacir Teixeira Pita, uma celebridade do rádio da nossa cidade. Quantas informações, que voz bonita do nosso convidado. E, como sempre, vocês perceberam, há indicações da Aline Cravo. Quantos livros, quantas novidades, quantas indicações para enriquecer o seu conhecimento. E, como sempre, eu encerro o programa indicando um livro do nosso sebo cultural. Hoje vou falar de Agatha Christie e o livro Cartas na Mesa. Uma indicação perfeita, um livro capa dura, um livro que realmente você pode encontrar só aqui no nosso sebo cultural, porque trata-se de uma raridade. Ficamos por aqui com mais um programa na livraria e convido você para acessar o nosso site livrariamilani.com.br. Agradeço a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um programa na livraria. Através da TV Campus, aqui
na livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.